Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E quem vos fala é seu amigo pastor Carlos Miranda. Venho novamente por esse vídeo e trazer mais um conteúdo para o nosso entretenimento no nosso canal, né? E nós vamos trazer mais uma doutrina, como nós estamos estudando a teologia sistemática, né? Que é a teologia organizacional, sobre os conteúdos, as doutrinas bíblicas, né? Para o nosso pré-entendimento. Aconselho você que quer se aprofundar, se mergulhar nas Escrituras Sagradas, que você venha escolher uma instituição religiosa para você se aprofundar nos estudos. Nós sabemos que a própria palavra de Deus fala, né, no livro de Oséias, que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. E nós, como cidadãos celestiais, nós não podemos deixar de adquirir o conhecimento de Deus. Amém? Hoje o estudo será sobre eclesiologia, né, que na origem grega é o nome eclesiologia, que traduzindo significa a doutrina da igreja. Tá? Nós vamos estudar sobre a natureza da igreja biblicamente. Amém? Temos outros tipos de estudos teológicos também que explica sobre a origem da igreja no Brasil, a origem da igreja, do catolicismo e assim por diante. Mas nós vamos estar ensinando um pré-estudo sobre a doutrina da igreja bíblica em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para nós entendermos o fundamento da igreja, quem foi o autor que teve essa ideia de constituir a igreja terrena? Nós sabemos que antes mesmo de Cristo ele realizar a sua obra missionária aqui nessa terra e fundar a sua igreja, construir uma igreja através dos seus discípulos, nós sabemos que essa mentoria, né, essa ideia já estava pré-escrita no alto céu. Então, antes mesmo de Jesus vir realizar esse objetivo, o próprio Deus já tinha essa intenção de realizar essa missão, que é constituir a igreja no mundo. E nós vamos entender o quê? Quando Jesus ele vem no ventre de Maria, e assim nós sabemos dessa história, a criação de Jesus, né? Jesus passa pelo seu momento infantil, depois ele cresce, passa pelo seu processo de homem, trabalha, constitui a sua vida, passou um certo período e ele inicia o seu ministério. A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus ele escolhe 12 discípulos, né? E nesses 12 discípulos, Jesus ele constitui, ele chama as pessoas incapacitadas, que ninguém dá nada, para o capacitar. E o que nós vamos entender? Nós vamos entender no ministério de Jesus que ele escolhe 12 discípulos, né? 12 apóstolos. E ali Jesus ele vai ensinando na caminhada sobre os milagres, sobre os seus sermões, sobre o objetivo da sua vinda, o objetivo da pregação do evangelho, do arrependimento, a pregação sobre o reino de Deus. Ali então Jesus ele vai constituindo, preparando, ensinando os seus discípulos, né, para que assim quando Jesus viesse ser crucificado, ressuscitasse e subisse ao alto céu, eles não seriam chamados mais de discípulos, mas sim de apóstolos, para continuar a obra missionária aqui nessa terra. Então nós vamos entender que o fundador da igreja foi Jesus. Mas quem inaugurou o templo, quem inaugurou a igreja, foi o apóstolo Pedro, né? Nós vamos ver lá na carta de Mateus, capítulo 16, que o próprio Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, é assim, Pedro, né? Sobre ti eu vou edificar uma rocha, né? E as portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então ali havia uma promessa sobre a vida de Pedro, de uma constituição de igreja, de uma constituição de ministério, né? Deus, uma outra hora, Jesus chegou a um certo momento em Pedro e disse assim, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, mestre, tu sabes. E Jesus novamente pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro ele pega, sim, mestre, tu sabes que sim. E pela terceira vez Jesus indaga a Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro ele chora, ele fala, olha, mestre, tu sabes. Então Jesus disse, então apacenta minhas ovelhas. Então o que nós entendemos? Nós entendemos que Deus tinha uma promessa sobre a vida do apóstolo Pedro, ainda que ele fosse uma pessoa incapacitada, porque ele era discípulo, né? O discípulo, no significado de discípulo, é aprendizado, ele é discípulo, está ali para servir, para aprender, né? Com o seu rabino, com o seu mestre. Então ali Jesus, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Jesus ele é o sumo sacerdote da igreja.
né? Nós somos sacerdotes leais escolhidos por Deus. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote da igreja. E a Bíblia vai dizer o quê? Que agora Jesus, ele é o fundador da igreja e agora ele vai constituir Pedro, vai preparar Pedro, vai ensinar Pedro para que Pedro possa inaugurar, depois de Atos capítulo 1, porque em Atos capítulo 1, Jesus ele libera o Espírito Santo, reveste Pedro, liberta Pedro, né, estrutura a vida espiritual de Pedro. Em Atos capítulo 2, nós vemos lá o avivamento do Pentecostes, né, que todos estavam reunidos e ali constitui ali o seu primeiro ministério, que é inaugurado pelo apóstolo Pedro. Tá? Então nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que o propósito de Jesus sobre a humanidade foi sim buscar a salvação, buscar um preparo sobre os servos do Senhor, para que eles possam andar no caminho saudável, para que eles possam ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas Jesus ele veio fazer uma obra missionária, constituir a igreja, que foi o seu objetivo, constituiu os seus 12 discípulos, preparou os seus 12 discípulos, aí os seus discípulos começaram a fazer as mesmas obras que Jesus, expulsavam demônios, curavam as enfermidades, purificavam os leprosos, pregoavam a sua palavra. E dali então no ministério de Jesus, eles não eram mais chamados de discípulos, mas sim de apóstolos, né? Porque nós sabemos que o significado de apóstolo é o mensageiro, o enviado, né? Nós vamos entender que o significado também de apóstolo é aquele que faz as mesmas obras que Jesus. Jesus expulsava os demônios, Jesus curava as enfermidades, Jesus purificava os leprosos, Jesus ele ensinava, Jesus ele cuidava e Jesus ele amava. Então os apóstolos eles faziam as mesmas obras. Então depois que Jesus ele desce, constitui a sua igreja, levanta os seus 12 discípulos e torna 12 apóstolos, Atos capítulo 1, Jesus, depois que ele foi ressuscitado novamente, e agora ele vai fazer a sua ascensão aos céus e ele sobe, né? Em Atos capítulo 2 vem a inauguração lá no Pentecostes sobre a vida de Pedro, a inauguração da igreja, e ali nós vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos, né? que é o livro dos apóstolos, né? Sobre as suas viagens missionárias, os seus trabalhos missionários, a constituição da igreja, e nós vamos ver que Pedro ele vai inaugurar esse ministério em Atos capítulo 2, e assim por diante a igreja vai começar a expandir. A Bíblia vai dizer que quando eles pregavam, quando eles eram usados por Deus, a circunvizinha, né, que no caso são as cidades, as aldeias, olhavam e admiravam e havia temor perante os apóstolos, porque eles eram usados por Deus, assim como Cristo também foi usado. Eles são espelhos de Cristo. E ali a Bíblia vai dizer que a igreja só ia se expandindo, a igreja só ia se expandindo. Nós vamos conhecer um homem chamado apóstolo Paulo, que foi um dos maiores apóstolos que constituiu a igreja e foi um dos maiores apóstolos do Novo Testamento com a maior sabedoria, né? E também que realizou muitas obras missionárias, né? A Bíblia vai dizer, ele passou praticamente a metade da sua vida preso, mas mesmo assim ele fazia as suas cartas para estar se comunicando com as igrejas, e antes de ser preso ele fazia as suas obras missionárias, pregando o evangelho, expulsando os demônios, curando as enfermidades, libertando as pessoas, batizando nas águas, batizando o Espírito Santo. E assim ele fazia as obras que o próprio Jesus ele fez. Então nós vamos ver que o estudo da eclesiologia é isso. O fundador da igreja foi Jesus. Jesus constituiu 12 discípulos para dar continuidade à obra que Jesus já havia feito. Jesus ele prepara, Jesus ele é o nosso mentor. Jesus ele simplesmente nos dá essa sabedoria, nos dá essa graça, né, para que nós possamos ser mensageiros dele aqui nessa terra. E nós vamos ver que hoje em dia o cristianismo ele é uma das maiores religiões tomada pelo mundo inteiro. Se nós formos puxar o ranking, né, de religiões que temos aí no mundo, né, nós, que nem o Alcorão, né, que é do Estado Islâmico lá, o pessoal lá da Rússia também, que presta reverência ao Alcorão, né, o islamismo, né, também. Entre todas essas outras religiões, o budismo e assim por diante, o cristianismo, que envolve o catolicismo, que envolve os evangélicos, que envolve a testemunha de Jeová, aqueles que proclamam e reconhecem Jesus como Senhor, está acima, né, está em primeiro lugar no ranking, né, da religião mais espalhada, mais expandida, mais divulgada e mais proclamada nessa terra. Então nós vamos ver que Jesus, ele simplesmente fez uma história aqui nessa terra. Não só fez, mas deixou a sua marca, e os seus servos, seus discípulos, seus apóstolos dão continuidade dessa obra.
né? Então nós vamos entender um pequeno pré desse estudo sobre a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, é isso. O que nós devemos entender como base da doutrina da igreja é isso. O fundador da igreja é Cristo. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes escolhidos e eleitos por Deus. Então Jesus é o sumo sacerdote, ele é o cabeça dos cabeças. Nós somos abaixo de Cristo. Somos sacerdotes, somos líderes abaixo de Cristo. Então Jesus ele é o sumo sacerdote, ele é o fundador da igreja. A inauguração vem em Atos 2, a expansão veio assim por diante. A Bíblia vai dizer que Paulo foi um dos homens que mais abriu a igreja, mais expandiu os ministérios, né? Pedro só abriu o caminho e Paulo deu continuidade a essa obra missionária. E segundo os estudiosos, Paulo também foi o homem que mais escreveu cartas, né, no Novo Testamento. Nós vamos entender que ele escreveu 14 cartas, né, e entre elas, somente 13 ficaram registradas no Novo Testamento, porque a terceira carta aos Coríntios ela foi perdida. Nós temos a primeira carta aos Coríntios, segundas cartas aos Coríntios, né, e a terceira carta aos Coríntios, infelizmente, ela foi perdida. Mas nós vamos entender essa pré-base. Né? Essa pré-base é a base fundamental que nós devemos entender, tá? Que é a proclamação do Evangelho. Esse é o propósito do Evangelho. Fazer as viagens, pregar a palavra, expandir as igrejas. O próprio Jesus disse, ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. Então, quer dizer, Jesus ele mesmo ensina, olha, que nós devemos pregar, fazer que as pessoas se arrependam, sejam libertas e venham alcançar e ser discípulos para que elas possam dar continuidade também na obra. Então, o processo da igreja na terra é se expandir, é crescer, é multiplicar, é prosperar. Lá em Mateus capítulo 9, versículo número 37, o próprio Jesus disse, muito é a seara e poucos são os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São os líderes, os pastores, né? Porque grande é o rebanho que Deus ele coloca nessa terra, mas são poucos que querem ter um compromisso, né, de pastoreio para cuidar desse rebanho que muitas vezes estão desagarradas. Amém? Então, esse foi só uma pequena pré desse estudo sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, tá bom? Para você entender um pouco como que funciona. Temos mais estudos aprofundados também, tá bom? Mas aqui é só uma aula básica para abrir seu entendimento, para você que está procurando um discipulado, para você que acabou de entrar no Evangelho e quer se aprofundar, quer se mergulhar. Isso aqui é um pré do seu conhecimento, irmão. Procura outros estudos, canais, YouTubes, instituições e mergulhe seu conhecimento para que você possa ser uma pessoa desenvolvida, uma pessoa que vai estar madura e vai ter um entretenimento na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Então entenda o objetivo. Jesus é o fundador, Jesus é o sumo sacerdote. Apóstolo Pedro viu uma promessa sobre a vida dele e Deus cumpre em Atos capítulo número 2. E assim por diante vai ser expandido a igreja do Senhor e Paulo se torna um dos maiores missionários do Novo Testamento, aonde expande as igrejas e abre muitos ministérios. Amém? Então esse é o propósito para que você venha entender. Em todo o tempo eles pregavam arrependimento, pregavam a verdade, eram usados por Deus para fazer a sua obra missionária. Amém? Deus abençoe, compartilhe, deixe o seu like em nome do Senhor Jesus.